Pessoal, saudações tricolores. Hoje já estamos, todo mundo sextando, todo mundo passando o final de semana tranquilo, porque no início da semana todo mundo vai ficar intranquilo. E segunda-feira o Fluminense joga com a Fiorentina. Estou com isso na cabeça, rapaz. Em vez de falar Internacional, eu falo Fiorentina. Escrevo Fiorentina. Devo estar com algum problema. Mas o Fluminense encara a Internacional de Milão, contra quem nós já jogamos e não perdemos no passado. E todos os grupos, os confrontos a partir de agora já estão definidos, já está definido até quem pode chegar às finais, né? Porque você tem os confrontos, o confronto do nosso lado, vamos chamar o nosso lado de lado A e lado B. O nosso lado está à esquerda, então é lado A mesmo. Você tem um confronto hoje ou amanhã, acho que é amanhã, Palmeiras e Botafogo, um clássico brasileiro. Quer dizer, um brasileiro pelo menos vai para as quartas de final, Palmeiras ou Botafogo. Aí você vai me perguntar, quem que você acha que vai ganhar? Não tenho a menor ideia, porque é clássico. E se a gente for ver os últimos jogos de Botafogo, os últimos 3 anos de Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras perde em casa, o Botafogo perde em casa, o Palmeiras leva uma goleada em casa, o Botafogo também leva, isso um contra o outro. Então é muito difícil você dizer quem vai ganhar. Você está torcendo para alguém? Não, eu torceria para os dois perderem. Mas não dá para perder, então o que ganhar tem muitas contusões. Que maldade, né, pai? Mas eu não sei quem vai ganhar, sinceramente. Depois, esse time que ganhar, o Palmeiras ou o Botafogo, que passar, né, de repente pode ser empate e decide nos pênaltis. Pai. Vai para prorrogação, se não der, vai para pênalti. Se não estou errado, é assim mesmo. Porque não vai ter prorrogações infinitas que nem no basquete. Depois, o vencedor desse confronto vai encarar o vencedor, vai encarar o Chelsea, porque vai ser Benfica e Chelsea. Chelsea vai ganhar. Benfica conseguiu vencer o Bayern de Munique, mas foi graças ao goleiro. A não ser que o goleiro jogue de novo igualzinho. Aí o Benfica tem uma chance. Mas eu acho que vai dar Chelsea, quer dizer, o Botafogo ou o Palmeiras vão encarar o Chelsea na lógica. Embora o futebol não tenha muita lógica, não, o futebol tem lógica, o futebol às vezes não é justo. Então, deve dar isso. Aí, abaixo, vem Fluminense e Internacional. Eu acho que o Fluminense vai passar. Vai ser um jogo difícil? Vai. Mas eu não sei porquê. Isso aí o Fluminense pode levar, de repente, uma sacola de gols para trazer para o Rio, uma sacola de gols da Internacional. Mas eu acho que o Fluminense vai passar. Aí vem o problema. Embaixo do Fluminense vem o problema. Manchester City contra Al Hilal. O Al Hilal se classificou ontem ao vencer e o Real Madrid despachar o Red Bull Salzburg. Então, vai ganhar quem? Mas vai ganhar entre Al Hilal e Manchester. A pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte: vai ter mais de 5 gols a favor ou menos? Mas se Manchester acima de 5 ou Manchester até 5? Isso é uma boa coisa para essas casas de aposta que ficam botando odds aí de tudo que é maneira. Bota essa odd. Se ganhar de 10-0, você vai pagar R$2 por um apostado. Se ganhar, você vai dever. Essa odd para Manchester e Al Hilal, aposta em quem vai ganhar. Al Hilal não. Manchester. Você botou quanto? R$1, devolve 2 para eles. Porque é um negócio absurdo. Agora, e se o Al Hilal ganhar? Se você jogar R$1, você vai ganhar uns 200. Porque é muito desigual. É muito desigual, inclusive, com o Fluminense. Não é pouco desigual, não. É muito desigual. E aquele Haaland é um dos caras mais feios do futebol mundial. Consegue ser mais feio que aquele back do Benfica. O back do Benfica parece aquele personagem Homem-Pedra dos Invencíveis, aqueles super-heróis. E esse Haaland, ele é feio, ele é milionário, trilionário, faz gol pra cacete, mas que o cara é feio. É que nem o Vini Júnior. Deus falou assim: vocês são muito feios, vou dar uma coisa pra vocês vão ficar milionários. E o cara é bom de bola. Aquele cara é desagradabilíssimo. Ele sabe jogar bola e sabe fazer gol como poucos atualmente. E o Fluminense vai encarar ele. E o cara tem 1,90 m e alguma coisa. Quer dizer, o Thiago Silva vai ter que pular 10 centímetros a mais do que pula. E o Freitas também.
Mas vai dar isso. Então vai ser, na minha opinião, Fluminense e Manchester. Só que eu venho falando isso desde a semana passada. Tem que parar com essa babaquice de ser revanche. Não é revanche de nada. A revanche seria se a final do Mundial fosse Fluminense e Manchester. Para você jogar uma quartas de final, é um jogo. O máximo que o Fluminense pode fazer é ganhamos do Manchester. Aí chegar para o Manchester, agora vamos ter o próximo jogo vai ser a negra. Pronto. Agora dizer que já falei, agora vem a revanche. Puta, mas tem que falar assim, meu irmão. Não fala isso, que isso é de uma bobagem que não tem mais tamanho. Revanche se fosse a final. Então isso para mim que é uma revanche. Hoje não. Então, o Fluminense vai ser uma semifinal. Um brasileiro contra os Chelsea. Vai ser jogo duro. Acho que se for o Botafogo, eu acho que o Palmeiras, que tem o time mais caro do Brasil, junto com o Flamengo, está jogando o pior jogo. Está jogando o pior futebol dos 4 brasileiros. Disparado. Mas a imprensa não. A imprensa eu vou falar daqui a pouco. E o Botafogo é um time mais veloz num contra-ataque para fazer um gol. E o Chelsea não é tudo isso. Mas é um time forte. Um time que está entre os 5 primeiros da Inglaterra. Foi campeão do 3º torneio da Europa agora. Torneio da Conferência. Você tem a Champions League, tem o campeão da UEFA e agora tem o campeão da Conferência. Então o Chelsea esse ano foi campeão da Conferência. Ganhando de outro time inglês, se eu não estou enganado, foi do Tottenham que ele venceu. Então, mas é um jogo duro. Agora esse cara vai encarar o resultado, o vencedor vai encarar Fluminense e Manchester. Eu diria que tem 95% de chance de ser o Manchester. Agora, esse 5% é do Fluminense. O Fluminense pode ganhar? Pode. Vai ser uma surpresa? Vai. Mas vai ser uma surpresa para nós? Não. Para quem é tricolor raiz, não será surpresa. Porque isso é típico da história do Fluminense. O Fluminense, vou voltar a contar o que eu já contei uma semana atrás. Em 1951, o Fluminense montou um time que tinha, hoje chamados de craque, naquela época não. Eles eram todos eles muito jovens. Didi, que tinha vindo do Rio Branco de Campos, Pinheiro, que já era considerado um bom jogador, Castilho, que era super jovem e era reserva da seleção brasileira, e Tele Santana. Eram os 4 jogadores do Fluminense bem conhecidos. E o Píndaro, que fazia dupla com o Pinheiro. São esses 4 jogadores, mas nenhum deles era considerado cracaço. Aí era o Timinho, o técnico era o Zezé Moreira, que foi um tricolor danado, que foi o técnico mais vencedor do Fluminense. Aí esse Timinho foi ganhando de 1-0, era só goleada de 1 gol de diferença. Aí ganhou o apelido de Timinho. Ele jogou um campeonato carioca de cabo a rabo, turno e retorno, e só ganhou de 1 gol de diferença. Foi campeão. Aí virou Timinho. Esse Timinho depois, no ano seguinte, foi campeão mundial. Título reconhecido pela FIFA agora. Era o Timinho. Aí essa alcunha ficou para o Fluminense. E isso já vem se repetindo já há algum tempo. Eu, por exemplo, vi 3 Timinhos serem campeões. Eu vi o Timinho de 73 ser campeão, o Timinho de 80 ser campeão, o Timinho de 95, o do gol da barrigada do Renato. Foram 3 turnos, o Fluminense conseguiu se classificar na Bacia das Almas para o último turno. O último turno tinha menos jogos, menos times do que os 2 primeiros. Aí se classificaram, se não me engano, eu acho que era um turno de 6 times. Se classificaram América, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco e acho que Bangu, ou um outro time desse de menor investimento hoje. Né? Porque o Bangu naquela época já não, tinha o Castor de Andrade enfiando dinheiro. Não era muito não, mas tinha. Depois ele enfiou bem mais. Aí os times que venceram os turnos anteriores ganharam pontos para começar o 3º turno com ponto na frente. Então você imagina um turno de 6 clubes, você tem 5 jogos. O Flamengo começou com 4 pontos na frente. O Flamengo começou com 4 pontos na frente.
Aí o Vasco começou com 3, o Botafogo com 2 e não tinha mais ninguém com ponto. O Fluminense tinha 0. Aí começa esse turno, o Fluminense não consegue vencer. Aí foi indo, começou a ganhar. Começou a ganhar com um time que tinha Rogerinho, Surley, acho que era o Lima, Cangaceiro, o Ellerson no gol. Agarrou bem aquele campeonato, só também. Depois começou a frangar direto. O ataque tinha Leonardo, Ézio, que estava voltando de contusão no terceiro turno, Renato Gaúcho já para se aposentar, e Ailton, que também já estava se aposentando do Flamengo, e o meio de campo, que jogou no Botafogo, foi o cabeça balhão, um jogadoraço, também já com idade. Esqueci o nome desse meio de campo, mas esse time do Fluminense foi ganhando, aí foi a final com o Flamengo. O Flamengo tinha vantagem no empate, o Fluminense ganhou. O Fluminense fez 2-0. O Mário nunca tinha feito um gol no Fluminense, aí fez um gol no Fluminense. Foi o primeiro gol, foi 2-1, eles empataram 2-2, Flamengo campeão. Aí mais ou menos aos 35 minutos, o Lira, que era o lateral esquerdo, que tinha jogado no Vasco, é um time todo de refugo, foi expulso. Ele deu um cacete num cara do Flamengo, não sei qual foi. Ele entrou no meio do cara, foi expulso na hora. Aí pra quem tá vendo o jogo, fala assim, pô, a gente precisa ganhar. Os caras empataram. Então com 1 a mais, faltando 7 minutos, não vai acontecer mais nada. Aí o Ailton me pega uma bola lá na meia direita, entra na grande área, corta pra direita, corta pra esquerda, corta pra direita de novo, o cara fica sambando na frente dele, dá um canhão e a bola entra. Ninguém na hora viu que a bola bateu no Renato, né? E a bola ia pra fora, se não bate na barriga do Renato. E a sorte do Renato é que tinha o goleiro e mais um dentro do gol, senão ia ser impedimento. Aí o Fluminense com o timinho é campeão carioca. Esse é o Fluminense. Esse é o Fluminense, que consegue com um time que ninguém acredita ser campeão, ganhar clássicos. E também acontece o contrário. Fluminense em 2012 campeão brasileiro, com 4 rodadas de antecedência. Fluminense em 2013 rebaixado. Só não foi rebaixado porque o Flamengo ia ser rebaixado porque escalou aquele lateral esquerdo no jogo de sábado. Aí o Flamengo, sabiamente, tudo indica, comprou um cara da Portuguesa para ele fazer a mesma coisa e o Flamengo não ser rebaixado. Quer dizer, o Fluminense ia ser rebaixado com o time campeão brasileiro do ano anterior. Essas coisas acontecem no Fluminense. Então o Fluminense pode ganhar do Manchester, se ganhar não é surpresa. É surpresa pro resto. Para quem conhece o Fluminense, para quem sabe da história do Fluminense, aconteceu, falar assim, aconteceu. Aí a gente usa para tornar as coisas mais tranquilas e bem-humoradas que o Gravatinha e o João Paulo II trabalharam. Porque quem trabalha contra, isso é outra coisa. O pessoal escreve às vezes, pô, estamos precisando do Sobrenatural de Almeida. Não, o Sobrenatural de Almeida, ele é contra o Fluminense. O Gravatinha que é a favor, o Gravatinha briga com o Sobrenatural de Almeida. Então, quando falarem que ganhamos com o auxílio do Sobrenatural de Almeida, jamais. Nós ganhamos com o auxílio do Gravatinha. Então essa é a coisa. Aí quem ganhar vai jogar com a outra chave. A outra chave qual é? Você tem PSG e Inter Miami, adivinha quem vai ganhar? É a mesma coisa da odd do Al Hilal com o Manchester. Vai dar, e o PSG não está jogando nada. Eu estou imaginando como é que o PSG conseguiu ser campeão da Copa da Europa com esse time. Não fez uma partida boa. Uma. Porque estava desfalcado. Agora não está mais desfalcado. Só tem um jogador que está faltando. Então não está desfalcado. Mas não está jogando nada. Nada. O Inter Miami é muito ruim. Então, se acontecer uma zebra, essa é uma zebra. O outro jogo é Bayern e Flamengo. Esse é um jogo duríssimo. Porque o Bayern é um time muito bom e o Flamengo também é um time muito bom. Quem vai ganhar? Não tenho a menor ideia. A tendência natural é o Bayern, mas o Flamengo, se ganhar, não altera nada. Aí você vai para a segunda parte do lado B. Você vai ter Borussia, que a gente conhece bem, contra um duelo europeu, rapaz. Daqui a pouco aparece. Abaixo do Borussia vai estar Real Madrid contra
Juventus, que perdeu ontem de 5-2 para o City. E o Borussia vai jogar, agora eu estou aqui cabreiro, o Borussia vai jogar com o segundo colocado do grupo contra o Monterrey do México. A tendência natural é Borussia. Aí depois vai encarar, Borussia encara o Real Madrid e Flamengo ou Bayern encaram o Paris Saint-Germain. Daí sai o semifinalista. Eu acho que o Fluminense tem chance, eu acho que o Fluminense passa pela Internacional, o que já vai ser um negócio legal. Mas para ganhar do Manchester, o Fluminense pode ganhar? Pode, porque nós somos o Fluminense. Nós somos o timinho. Nenhum outro time no Brasil é o timinho, só nós. Só nós. Aí a imprensa vai falar que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa inacreditável. Não, realmente é inacreditável. Só nós conseguimos fazer isso. Agora vamos falar da coisa. A Inter dispensou 4 jogadores. Antes alguém pensa, ganhou porque dispensou 4. Não, estavam contundidos. Não tem condição de jogar, saíram. E deles sai, acho que só um é titular. O resto é tudo reserva. Agora, impressionante a imprensa dando notas. O Fluminense jogou, e é verdade, isso agora a gente pode falar, o Fluminense jogou com o regulamento no braço. O Fluminense queria ser segundo colocado, foi. Mas o Palmeiras não foi rebaixado por 1 milímetro. Porque se o Porto faz uns 4-0 do jeito que o Palmeiras estava jogando, o Palmeiras levou 2 gols do Inter Miami, 2. Conseguiu empatar aos 42 minutos do segundo tempo. Mas teve uma nota melhor que a do Fluminense, que o Fluminense contra o Sandal, o Mamelodi Sandal, ele não foi um jogo bom pra gente. Mas o Fluminense queria que o jogo fosse assim. Porque o Fábio fez uma defesa, ele estaria para fazer defesa. Foi uma grande defesa, há 1 minuto e meio de jogo. Depois disso, o que mais que os times deles fizeram? Nada. No segundo tempo, o Fábio não pegou uma bola. A gente chutou uma bola na trave. O Arias pegou uma bola, chutou ele, o goleiro, ele chutou para fora. O Nonato a mesma coisa, chutou, o goleiro ficou parado, a bola passou um palmo da trave. A nota do Fluminense foi a pior de todas. O Botafogo perdeu feio para o Atlético de Madrid, jogando de maneira covarde. O Palmeiras naquela coisa ridícula, e o Flamengo conseguiu empatar na Bacia das Almas contra o Los Angeles Galaxy, que é o 5º colocado da Conferência Oeste nos Estados Unidos. Isso seria mais ou menos o 10º colocado do Brasil, do brasileiro. Um futebol de alto nível, futebol americano. Porra. Aí você vem e pensa. Outra coisa que a imprensa fala é o seguinte: eles não param de falar. Por que o Arias ainda está no Fluminense? Será que o Arias não vai receber? Estão torcendo para o Arias receber uma proposta? O Arias recebeu uma proposta, renovou o contrato com o Fluminense, a multa subiu pra cacete, ele está ganhando 1 milhão e pouco por mês, ele não vai sair do Fluminense, e o Flamengo, Botafogo, Vasco e Palmeiras e Corinthians não tem grana para comprar o Arias. O Fluminense não vende. Outra coisa, ele também não quer ir. Outra coisa, além de não ter dinheiro, o Corinthians, por exemplo, vai perder o Garro. Esse é um jogador que o Fluminense tinha que buscar. Pega uma parte desse filme e vai buscar o Garro. Porque o Garro é para entrar de titular. Ele joga no lugar do Ganso, só que hoje joga mais do que o Ganso. O Ganso é um cara em declínio físico. O declínio do Ganso físico é gigante. Mas vai buscar o Garro. Agora o Depay está entrando na justiça contra o Palmeiras. E o Botafogo está indo para o espaço. Pode escrever. As coisas agora. Tem um monte de investidor do Olympique Lyonnais, do Lyon, que está querendo a cabeça do Texas, com faixa nos viadutos, pensando em entrar na justiça, no Twitter. Então, os caras estão mandando mensagem direto. Uma coisa importante também dessa fase final agora. O Fluminense tem 5 cartões, caras com cartões amarelos. Acho que 2 cartões amarelos suspende, né? A gente tem o Arias, tem o Bernal, tem o Keno, tem o René e tem, não sei se é o Thiago Silva, o Nonato. Esses 5. A gente tem que ter cuidado. Se o Nonato sair, a gente tem o Bernal, ou o Lima, ou o Ganso, então, ou o Isaac. Então, o jogador a gente tem. Ou, um que não é lembrado, o Lescano. O Lescano era para estar jogando.
Eu acho que o jogo de segunda-feira, o Fluminense vai realmente entrar com a escalação do jogo do Borussia. Porque esse é um time europeu, é um time que você pode conhecer, tem vários jogos. O Renato tem à disposição dele vários jogos, além dos 3 jogos que tiveram agora, ele tem à disposição a final da Champions, a semifinal da Champions, quer dizer, ele sabe o time. A grande diferença pra gente é que o técnico Inzaghi saiu da Internacional e agora é outro técnico. Isso é uma coisa a nosso favor. Então eu acho que a gente tem, mesmo porque se você levar um cartão amarelo, você não joga contra o Manchester, o Fluminense passando, e vai passar. Aí tem que fazer direitinho essas substituições. E acho, com toda sinceridade, que de repente esse jogo pode ser um jogo pro Ganso. Não para começar o jogo. Ou se começar ele vai sair no intervalo. Mas para ele entrar durante o jogo. Acho que vai ser o Everaldo. O Cano está se esforçando pra caramba, mas o Everaldo, chuta Everaldo, mesmo sem chutar, ele é um cara que no resto todo, ele é 1000 vezes melhor que o Ganso. Eu confundo também Ganso e Cano toda hora. Ele se mexe melhor que o Cano, ele distribui a bola, ele faz pivô, ele toca a bola rápido. O Cano é aquele cara que parece que quando ele vai entrar em campo, alguém liga um botão nele, ele vai com aquele olhar que tem uma cruzinha de tiro, escrito matar, 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 matar. Ele chuta de qualquer lugar. A bola bate nele, é um canhão para gol. Longe, perto. Ele chuta muito com as 2 pernas. Quer dizer, ele bate bem de direita e bate bem de esquerda. Mas o resto do jogo, o resto de contribuição ao time é uma vez de vez em quando. Não passa disso. É isso, gente. Que eu queria falar. Era isso. Acho que agora a gente pode. Hoje a gente vai ver Botafogo e Palmeiras. E os 2 não podem perder, seria ótimo perder. Mas não, um vai ganhar. E eu não tenho essa frescura de dizer, estou torcendo futebol brasileiro, estou torcendo Fluminense. Seleção brasileira eu não vejo. Perdeu a graça há muito tempo, com um time que não tem um camisa 10. Não dá o Ancelotti vai. Enquanto ele não arranjar um camisa 10 para jogar na seleção brasileira, a seleção brasileira não vai a lugar nenhum. E também estou falando da saída do Serna. Isso aí para mim é balão de ensaio de empresário. O Fluminense já botou o preço lá, 44 milhões. Aí seria um bom investimento. Vai pagar 4, vai ganhar 8. Ótimo, é um bom negócio. E os caras lá do Alianza também estão torcendo para ele ser vendido, porque eles vão botar uma grana no bolso, acho que eles têm 30%. Falou? Saudações tricolores e até o próximo vídeo. Não falei, vou falar agora. Quem ainda está aqui vendo, se inscreva no canal, não custa nada, é de graça. Falou?